dúvida do Sampaoli. Primeira dúvida do Sampaoli. Ele deve colocar o mesmo esquema que deu certo no primeiro jogo? Repetir o mesmo esquema? Esse primeiro esquema só tinha o Gabigol de atacante. Para manter esse esquema que deu super certo no primeiro jogo, com 5 homens no meio e só o Gabigol correndo na frente, ele tem que abrir mão do Pedro e do Cebolinha. Então, para que esse esquema seja repetido, é uma tomada de decisão difícil. O Sampaoli precisa abrir mão do Pedro, camisa 9, convocado para a seleção brasileira, e eu acho que o Pedro vai ser titular junto com o Richarlison, com o Vinícius Júnior, nesse jogo da seleção no amistoso. Eu acho que o Ramon vai botar o Pedro em campo. Então você imagina que peso você deixar no banco o camisa 9 da seleção brasileira. Mas, por outro lado, a gente está vendo que, nesse momento, o Pedro está sem arranque, sem mobilidade, não vai conseguir fazer marcação alta no primeiro tempo, correndo como o Gabigol corre. O Gabigol pode estar errando finalização, o Gabigol pode estar numa fase ruim, mas o Gabigol corre. O Gabigol enche a porra do saco do zagueiro na saída de bola. Quando o Fábio botar aquela bola no chão, o que é que o Gabigol faz? Corre para o lado esquerdo do Fábio para não dar ao Fábio a saída pela direita com o Nino. Então, o Gabigol certinho, o Gabigol nesse ponto ele é perfeito. Ele corre em cima do Fábio, tira o passe lateral com o pé bom, que é o pé direito, para a saída com o Nino e com o Samuel Xavier, e obriga o Fábio a sair pela esquerda, onde estava o Felipe Melo, deve estar o Manuel ou o David Braz nesse jogo, e na esquerda, não sei se é o Marcelo que vai estar como lateral, se é o Guga improvisado, eu não sei quem vai estar ali na esquerda. Então, o peso dessa tomada de decisão, de manter o time do primeiro, o esquema tático do primeiro jogo, é que para manter esse esquema, ele tem que jogar com um atacante só. E esse atacante hoje tem que ser o Gabigol, porque é o cara que corre mais, tem muito mais capacidade de correr e marcar do que o Pedro. E aí, possivelmente, ele dá 60 minutos ao Gabigol e 30 minutos ao Pedro. E não botar os dois juntos. Se ele entrar com Gabigol e Pedro, ele muda o esquema que deu certo, amassando o Fluminense no primeiro jogo. Então, para ele jogar como jogou no primeiro jogo, ele tem que bancar essa decisão, vai ser criticado na imprensa, de deixar o Pedro no banco, junto com o Cebolinha. Em troca de quê? De manter um esquema que ele conseguiu dar um nó no Fernando Diniz, cara. O time que mais deu trabalho ao Diniz na temporada foi o Flamengo do Fla-Flu, jogando com Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. A primeira dúvida é, mantém essa formação tática? Sim. Se sim, vem a segunda dúvida. Quem joga na vaga do Everton Ribeiro? Matheus França ou Vitor Hugo? Matheus França ou Vitor Hugo? E aí, ele tem que tomar duas decisões. A segunda, somente se a primeira for manter o esquema tático. Qual é a primeira decisão? Manter ou não manter o esquema tático do jogo passado? Jogar no 4-5-1 ou voltar para um 4-4-2 e botar o Pedro na vaga do Everton Ribeiro? Quem joga na vaga do Everton Ribeiro? Pedro, e aí ele vai de 4-4-2 e muda o sistema de jogo que deu certo? Ou deixa o Pedro como arma para o segundo tempo, ter Pedro e Cebolinha para saírem do banco juntos, mudando no segundo tempo? Quando cansar o Gabi, cansar o Vitor Hugo ou o Matheus França, cansar o Arrasca, entra com Pedro e Cebolinha. E aí, se ele optar por deixar o Pedro no banco e manter o esquema tático de um 4-5-1, jogando com 5 no meio, quem joga na vaga do Ribeiro? Matheus França se aproximando mais da área ou Vitor Hugo trazendo melhor controle de bola no meio de campo? O Vitor Hugo carrega mais a bola. O Vitor Hugo gira mais a bola. Vitor Hugo com Gerson, com a Arrascaeta perto, os três. A linha de três. Gerson na esquerda, Arrasca no meio, Vitor Hugo na direita. Gabigol na frente. É o Vitor Hugo na vaga do Everton Ribeiro. Quem joga nessa vaga do Everton Ribeiro, se não for o Pedro? Vitor Hugo ou Matheus França? Essa é a dúvida. E eu acho que o treino de hoje, e se tiver treino de dia de jogo amanhã de manhã, vão definir isso para o Sampaoli. O Matheus França, ele se torna mais próximo do gol. O Matheus França pisa mais na área. O Matheus França tem mais o drible curto e a finalização. Fez o gol contra o Alcas na jogada individual. Arrancou, driblou e chutou. O Matheus França já tem, 6 ou 7 gols com a camisa do Flamengo. O Vitor Hugo acho que tem 3. O Matheus França ataca mais a área. O Vitor Hugo joga um pouco no setor, um pouco mais atrás do campo e melhora a qualidade da condução da bola. Eu confesso a vocês que eu iria com o Vitor Hugo. Eu faria o meio de campo com Thiago Maia, Pulgar. Na frente dos dois, a linha de 3 com Arrasca centralizado, Gerson na esquerda e Vitor Hugo na direita, e solta Wesley e Ayrton como pontas, como ele fez no Fla-Flu.
Quem estava marcando a saída de bola dos laterais no Fla-Flu, o Marcelo na esquerda, era marcado pelo Wesley, e o Samuel Xavier na direita era marcado pelo Ayrton Lucas. Então ele botou no primeiro Fla-Flu Ayrton e Wesley jogando do meio de campo para frente. Ayrton e Wesley quase não pisaram no campo defensivo do Flamengo no primeiro tempo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o primeiro ataque do jogo foi o Wesley entrando na pequena área para tentar o cabeceio que o Fábio espalmou para o escanteio. O Wesley entrou de centroavante. O primeiro ataque do jogo, com 1 minuto de jogo, foi o Wesley infiltrando pela direita, invadiu a área, a bola veio levantada, ele entrou para cabecear. O Wesley. As nossas melhores jogadas no primeiro tempo saíram com os 2 laterais do Flamengo atacando as pontas, tirando os laterais do Fluminense da área para não deixar fazer marcação dobrada. Porque entenda taticamente, faça a leitura tática do que eu estou falando. Se eu boto o Wesley de ponta e o Ayrton Lucas de ponta, abrindo, dando amplitude ao campo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou obrigando o Fluminense a tirar os seus laterais da área. Eu não estou deixando ele fazer bloco compacto para ficar com marcação dobrada dentro da área. Dessa maneira, ele tirava o Samuel. Querendo se sentir protegido e confiante o dia todo? Sinta a diferença do novo antitranspirante Dove Man 70. Xavier e o Marcelo da área, ele ficava ali com o Nino e Felipe Melo para ter que marcar o Gabigol, o Arrascaeta, o Gerson e o Everton Ribeiro. Então ele tinha a obrigação de abaixar os volantes dele, ele tinha que abaixar o bloco, porque os laterais tinham que sair. Então, na medida que os laterais saíam para pegar o Wesley e Ayrton Lucas, e mais, você não deixa Ayrton Lucas no mano a mano. Ninguém marca Ayrton Lucas no mano a mano. Ele prendia, quando ele botava o Ayrton Lucas como ponta, e eu acho que ele vai fazer isso de novo, e para isso ele não pode botar o Cebolinha, porque o Cebolinha mata esse viés de Ayrton Lucas ala ponta. O Cebolinha toma o espaço do Ayrton Lucas, obriga o Ayrton Lucas a jogar por dentro, aí matou o Ayrton Lucas. Para mim tá claro, não dá Ayrton Lucas e Cebolinha no primeiro tempo juntos. Quando entrar o Cebolinha, quando o Ayrton Lucas estiver cansado, sem fôlego, para no segundo tempo jogar como ponta, aí beleza. Ou então joga o Cebolinha para dentro. Mas não dá para o Cebolinha, que erra todas as tomadas de decisões na frente, tirar o lugar do Ayrton Lucas, que cava pênalti, que faz gol, que dá cartão amarelo em defensor, porra. O Ayrton Lucas ganha 3 a cada 4 jogadas no mano a mano. O Cebolinha erra 3 a cada 4 jogadas no mano a mano. Então, eu acredito que o Sampaoli vai botar o Ayrton Lucas como ala ponta em cima do Samuel Xavier e o Wesley como ala ponta em cima do lateral esquerdo, que eu não sei quem será, se será o Guga improvisado na esquerda ou se o Marcelo vai conseguir se recuperar a tempo para jogar uma parte do jogo. Com isso, ao abrir, tirar os laterais do Fluminense da área, ele não permite que o lateral faça a marcação dobrada com os zagueiros, que no primeiro jogo foram Nino e Felipe Melo. Nesse jogo devem ser Nino e Manuel. E aí perceba, como o Ayrton Lucas tem que ter marcação dobrada, ele obriga, no jogo passado, obrigava o André a ter que jogar pelo lado direito, que não é a área que o André é confortável. O André gosta de jogar no bloco pela esquerda. E aí ele obrigava o André, que é o melhor marcador dele, a jogar ali, porque no jogo passado, como ele não tinha o Martinelli, ele colocou o Pirani e o Lima. Então ele deve colocar o Ayrton de ala ponta para prender o Samuel Xavier e o André. O Gabigol, o Gerson, a Arrascaeta vão atacar a área tendo Nino e Manuel. Porque o Marcelo, ou quem jogar na esquerda, seja o Guga improvisado ou outro, tem que sair para ficar em cima do Wesley. O Wesley, a gente sabe que o garoto ainda está dando cada cabaçada do cacete. Mas o Wesley, ele é ousado, ele tenta. Ele erra mais do que acerta, mas ele tenta. Numa dessa, ele fez a jogada em cima do lateral do Cruzeiro, que cruzou para o gol do Ayrton Lucas. O Gabi desviou, deu a chaleirinha ali, a casquinha, e a bola caiu no pé perfeita para o Ayrton Lucas finalizar. O gol do Flamengo, que garantiu o empate contra o Cruzeiro, é uma jogada do Wesley, buscou o Gabi no meio da área, o Gabi deu a casquinha, o Ayrton empurrou para o fundo da rede. Né? Muita gente não percebeu aquela casquinha do Gabigol, foi perfeita. Ele matou o zagueiro. Se o Gabigol não dá a casquinha, a bola não cai com o Ayrton Lucas. O Gabigol desvia com o calcanhar a bola, né, com a pontinha do pé, do fundo do pé, e a bola cai no pé do Ayrton Lucas. Então, botar o Wesley na direita, botar o Ayrton na esquerda, não como laterais defensivos, e sim como pontas ofensivos, empurra o Fluminense para trás. Ele não deixa Samuel Xavier e Marcelo, ou quem jogar na lateral esquerda, subir. Ao botar o Ayrton Lucas como ponta, ele prende o André ou o Martinelli fazendo marcação dobrada ali, porque o Ayrton Lucas, se ficar sozinho, ele arregaça qualquer defesa. O Ayrton Lucas hoje é melhor que o nosso Rodinei do ano passado pela direita. O nosso lateral ponta direita, Rodinei. Hoje o Ayrton Lucas é nosso lateral ponta esquerda muito melhor. Por isso que tomaram o São Paulo. Entenda isso e não bote a porra do Cebolinha. Entendeu?
Então eu acho que o São Paulo vai fazer essa formação tática, os dois laterais pontas, Gabigol sozinho ali como atacante, marcando saída de bola, e a linha de 3 homens, Gerson na esquerda, Arrascaeta no meio, e Matheus França ou Vitor Hugo na direita, empurrando o Fluminense para dentro da área. A bola vem carregada pelo Pulgar e pelo Thiago Maia. Se você observar, se vocês pegarem, peguem o compacto do primeiro Fla-Flu. Léo Pereira e Fabrício Bruno jogaram dentro da linha do círculo do meio de campo. Eles não jogaram na primeira linha do Flamengo. A primeira linha do Flamengo estava posicionada no meio de campo, com Fabrício Bruno e Léo, Pulgar e Thiago Maia quase que juntos, jogando num quadrado ali, perto um do outro. O Léo é um jogador que está se mostrando com a capacidade imensa de sair com a bola no pé. Para mim, eu posso estar até exagerando um pouquinho, mas é o meu sentimento. Eu não sei se vocês concordam. Para mim, hoje, a bola que o Léo Pereira está jogando é impactante. Eu me surpreendi com a evolução do Léo Pereira. Quem há 2 anos atrás diria que hoje o Léo Pereira estaria jogando o que ele está jogando? Para mim, não seria surpresa nenhuma se o Léo Pereira fosse convocado para a seleção como um zagueiro canhoto. O Léo, além do viés artilheiro, não foi só o gol de cabeça contra o Corinthians. Gol de cabeça não, gol de chute contra o Corinthians. O Léo tinha feito os 2 gols contra o Botafogo. O Léo está atacando muito bem o espaço na área adversária. O Léo já tinha feito gols atacando a área adversária na temporada passada. O Léo Pereira, hoje, com a bola no pé, está jogando uma barbaridade. Por isso que eu falo que esses 10 dias da parada técnica serão fundamentais para recuperar, né? Foi gol de cabeça contra o Corinthians, né? Para recuperar fisicamente o Léo Pereira. Então, hoje, o Léo Pereira, para mim, é pela esquerda o melhor zagueiro do Brasil. O Nino joga pela direita. O Gustavo Gomes é paraguaio, não é brasileiro. Não dá para concorrer com o Gustavo Gomes, que o cara joga um bolaço de altíssimo nível, né? O Gustavo Gomes está um patamar acima, né? Mas se você pegar os zagueiros que hoje jogam pela esquerda, os zagueiros canhotos do futebol brasileiro, quem hoje está jogando mais do que o Léo Pereira? Nenhum. Nenhum. Entendeu? Nenhum. Então, hoje, o que a gente precisa é manter esse sistema defensivo encaixando ali o lateral direito, que deve chegar no mês que vem. A gente já está entrando agora, já é 31 de maio, amanhã já é junho. Na verdade, deve chegar nesse mês para treinar e jogar a partir de julho, que é quando fica autorizada a estreia, no segundo semestre. Agora você imagine esse time com o Montiel, ou um Preciado, ou um Daniel Munhoz, ou um Gilberto. Qualquer desses 4 é mais jogador que o menino Wesley, acho que é melhor que o Varela e que o Mateuzinho. Então, essa defesa vai ficar melhor ainda. Para ir para cima do Fluminense amanhã, para mim a escalação é essa, é 4-5-1. E o Pedro e o Everton Cebolinha no banco. Agora você imagine um banco para no segundo tempo você poder mexer com Cebolinha, Matheus França, Pedro e Matheus Gonçalves. Se o Flamengo estiver precisando construir resultado no segundo tempo, a Arrascaeta está meia bomba no segundo tempo, cansou. Vitor Hugo eventualmente perdeu intensidade no segundo tempo, cansou. Entra com Matheus França e Pedro. Entra com Matheus França, Pedro e Cebolinha. Entenderam, meus amigos? Então o Sampaoli, ele tem uma dúvida na cabeça dele, que eu acho que ele vai com essa dúvida no coração dele até a hora do jogo. Até a hora de bater o martelo e tomar aquela decisão. Se ele bota o Pedro na vaga do Everton Ribeiro e muda o esquema e vai de 4-4-2, ou se ele mantém o esquema, chega pro Pedro e fala: Pedrão, você é meu craque, você é meu 9, você é a seleção brasileira, eu conto com você, mas para esse jogo você ainda não está 100%. No primeiro tempo, eu preciso de correria em cima da defesa do Fluminense. E você não está bem para isso. Eu vou usar você no último terço do jogo. Eu vou deixar o Gabigol, que está fisicamente melhor, correndo mais, para me fazer a função tática de marcar a saída de bola. E você entra no segundo tempo. Não dá para entrar com vocês dois, senão eu não vou ter marcação de saída de bola. E eu preciso. O Arrascaeta já vem meia bomba. Por mais que a gente fale que o Arrasca está recuperado, o Arrasca foi recuperado durante esses últimos 10 dias treinando para esse Fla-Flu, o Arrasca não está 100%. E está sem ritmo de jogo. O Gerson está sentindo fisicamente o porradão. A gente está vendo o Gerson acabar o jogo morto. Não está faltando vontade do Gerson, não. Tá? O Gerson está tentando. O que está faltando é força física. Então, se a gente já entra com o Gerson que está 70%, uma Arrascaeta meia bomba, 50%, ainda bota o Pedro que está totalmente fora de ritmo, o Flamengo perde intensidade. E o fato de o Pedro ter se lesionado e não ter podido jogar o primeiro Fla-Flu ajudou o Sampaoli. Porque o Sampaoli não ficou com o peso de ter que barrar o Pedro. O Pedro estava lesionado. E foi exatamente, acreditem nisso, porque o Pedro estava lesionado que a gente entrou com aquele 4-5-1.
E ao entrar com aquele 4-5-1, a gente teve superioridade numérica no meio de campo, controlamos o meio de campo, o Flamengo jogou com jogadores próximos, tocando rápido a bola, o Fluminense não viu a cor da bola. O Fluminense não viu a cor da bola.